ministro da Economia, Paulo Guedes, escapuliu na semana em que deveria prestar depoimento no plenário da Câmara dos Deputados para explicar o dinheiro escondido em contas no exterior. Fez declarações para a imprensa internacional que ninguém acredita mais nelas, né? Diz que o Brasil vai crescer, que o crescimento está garantido, quando o FMI publica na mesma semana a informação de que o Brasil vai crescer menos da metade da média nos outros países do mundo. O Paulo Guedes também afirmou que a preocupação aqui no Brasil na pandemia sempre foi a defesa da vida. Ele acha que as pessoas não assistiram o Bolsonaro em Nova York, né? Sem máscara, aquele espetáculo lamentável a que Bolsonaro expôs o Brasil. Então é um ministro que está em fuga. E quem está em fuga também é o chefe dele, o Bolsonaro, mas daí é uma fuga em outra direção. Ele foge da tarefa de governar. Escapou para o litoral de São Paulo no meio desse feriado ali de 12 de outubro. Queria ir assistir o jogo de futebol do Santos, mas não pôde entrar no estádio porque não tem vacina. Faz a defesa de que as pessoas não se vacinem. É a única liderança no mundo que assume esse discurso. E aí depois saiu do litoral e foi para Aparecida, dia 12, né? Tem as festividades pelo dia de Nossa Senhora de Aparecida. E aí recebeu vaia, xingamentos. Está acostumado com aquele cercadinho, tudo protegido em Brasília. É claro que teve o pessoal que também o aplaudiu, sempre tem. Mas a situação fugiu do controle, como a gente pode observar aqui nessa gravação. Bom, é mal-estar na rua porque o mal-estar na economia está se aprofundando cada vez mais. Inflação, desemprego e o crescimento do preço dos combustíveis não para. Um levantamento dessa semana mostra que a gasolina já subiu 57% neste ano e o gás de cozinha subiu 90% desde março. É insuportável quase. E sem saída, o Bolsonaro esta semana veio com uma frase assim: bom, eu estou com vontade até de privatizar a Petrobras. Como se fosse assim, eu estou com vontade de pedir uma pizza de mussarela. Como que é isso? É tentar mudar de assunto, botar a culpa na Petrobras. E a culpa, na verdade, é da política de preços, que foi adotada desde o governo Temer e mantida pelo Bolsonaro. Varia o dólar no exterior, né? Varia o dólar, o preço sobe, para agradar os investidores internacionais e não quem precisa abastecer o seu carro. Esse é o problema. Não é privatizar. Aliás, a gente precisa estatizar de novo a Petrobras, que ela está na mão de interesses privados. Bom, existe o mal-estar também da fome. A fome. Mais de 20 milhões de brasileiros vivem à beira da fome. Esta semana, uma manifestação importante em Brasília, da Via Campesina, os manifestantes ocuparam um prédio da Associação dos Produtores de Soja para fazer a denúncia, né? A soja ocupa largas porções de terra no Brasil, é para exportação e não alimenta o povo brasileiro. Então o Brasil produz, é um setor rico e ao mesmo tempo nós temos fome no país. Então houve essa manifestação. Bom, do Rio de Janeiro, uma notícia que oferece algum alento: a condenação dos militares responsáveis pelo assassinato do músico Evaldo. Vocês se lembram? Ele estava em Guadalupe, na zona norte do Rio, com a família, indo para um evento, um chá de bebê, e os militares atiraram no carro. Na época se falava, 80 tiros, foram muito mais de 80 tiros, mais de 250 disparos. Militares, não é polícia não, militares do Exército Brasileiro. O tenente Ítalo da Silva Nunes foi condenado a 31 anos e 6 meses. Ele é que chefiava essa tropa que atirou. Matou o Evaldo e matou também um catador de latas que tentou acudir o Evaldo ali naquele momento. Talvez a primeira vez que a justiça militar responsabiliza assim, desta forma. Militares haviam uma grande pressão para que isso acontecesse. Vamos continuar acompanhando o caso e ver se o militar cumpre mesmo, né? A prisão que foi determinada. Bom, com tanta confusão
e desgoverno, surge um dado que ainda não tem muita explicação. Pesquisa desta semana, Poder 360, mostra que a popularidade do Bolsonaro parou de cair. O que será que explica isso? Bom, é uma pesquisa que não é presencial, é feita por telefone, então pode ter aí algum erro, mas outras já vinham mostrando isso. O Bolsonaro atingiu, parece, o pico, né, da impopularidade e agora há uma certa estabilidade. Então 58% dos brasileiros desaprovam o governo, é muita coisa ainda, mas eram 63% antes. Então, ele consegue estancar aí. E dentro da margem de erro, a gente tem que aguardar para ver se é uma tendência. 2/3 quase desaprovam e apenas 1/3 aprova o governo Bolsonaro. Ele estanca a sangria e isso parece preocupar a tal da terceira via, porque se o Bolsonaro estanca a sangria, significa que vai ele contra Lula mesmo, o ano que vem na disputa. E essa turma do meio do caminho aí da terceira via não sabe para onde correr. Dentro do PSDB, sinais de que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está ganhando a batalha contra o governador de São Paulo, João Dória. Eles disputam para ver quem vai ser o indicado pelo PSDB. Não tem mais do que 3, 4% nas pesquisas, mas o mercado financeiro vai apoiar um destes aí, né? De outro lado, o Ciro Gomes, que também está nessa de terceira via, mais uma vez bateu pesado na Dilma, no Lula. Espalhou uma fake news, né? Disse que o Lula queria o impeachment da Dilma e trabalhou por isso. O Lula, por que ele ganhou? A derrubada da Dilma acabou depois levando à prisão do próprio Lula, a derrocada do PT naquele momento, né? E só agora que ele consegue se recuperar. Então o Ciro está procurando se impor, contando história e fazendo acusações muito pesadas. A Dilma respondeu e virou um bate-boca aí nas redes sociais. Bom, e um último movimento importante para a gente anotar é que cresceu a pressão para que André Mendonça, aquele terrivelmente evangélico, né, que foi indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, passe pela sabatina no Senado. O senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não marcou, já faz 3 meses, não marcou até hoje a sabatina, porque não quer o André Mendonça. Há uma oposição de vários setores na área jurídica. O sujeito não pode ser indicado pelo fato de ser evangélico. É claro que também não pode haver um veto, cada um tem o direito de seguir a religião que quiser, mas parece que o principal ponto do currículo dele é ser evangélico. Daqui a pouco vai ter cota, vai ter que ter evangélico, muçulmano, judeu, umbandista, católico, né? Então há uma disputa e os evangélicos fazendo muita pressão por dentro do governo para que aconteça logo esta nomeação. E curiosamente uma parte da mídia brasileira está pressionando também pelo André Mendonça, porque ele seria mais um defensor da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, é outro movimento importante dentro do governo federal.